Oi, sou a Fernanda Siqueira. Hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito importante, os mitos sobre o autismo. Tem muitas informações soltas, né, por aí. Às vezes a gente fica replicando falas. Então a ideia é justamente trazer essas informações aqui para vocês, para desmistificar um pouco sobre o autismo, né? Porque os mitos eles podem atrasar um diagnóstico, porque muitas vezes a pessoa está dentro do espectro, mas por essas falas, esses mitos, ela fala assim, não consigo me encaixar, me enquadrar nisso por conta dessas informações erradas, né? Eles também aumentam o sofrimento, invalidam as pessoas e criam expectativas irreais sobre como uma pessoa autista deveria ser, né? Então, o autismo não é uma caixinha, né? Existe várias formas de se aparecer as características autistas ali. Tem autista que vai falar muito, tem aqueles que vão falar pouco, tem autista que é super silencioso, né? O autista expansivo, o autista emocionalmente intenso, o autista lógico, o autista que precisa de um pouco ou de muito suporte, enfim. Então hoje eu quero pegar esses mitos e desmontar um por um, né? Mostrando por que eles são cruéis até e qual é a verdade que realmente é importante aqui para desmistificar sobre o autismo, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho sobre os níveis de suporte 1, 2 e 3, né? Vem comigo? Então, vamos lá. Autismo nível 1 é leve. Mito. Por que eu dei essa respirada? Porque eu sou autista nível 1 de suporte e tudo que o autista nível 1 de suporte não é leve, né? Quando a gente fala de suporte, a gente está falando, na verdade, do tipo de suporte que as pessoas autistas precisam, né? Então, no nível 1, não necessariamente ele precisa de ter alguém o tempo todo ali com ele, mas vai precisar de equipamentos que possam abafar o ruído, por exemplo. Eu uso o meu fone, né? Por exemplo, eu já tentei usar abafadores em que só era abafador. Eu não consigo, né, ser só assim. Então eu preciso da música junto às vezes, que isso me ajuda a me autorregular. Por que quando a gente fala para uma pessoa de suporte 1, né, uma pessoa autista de suporte 1, isso pode fazer com que o sofrimento interno dela aumente? Porque faz parecer que a pessoa não sofre, né? Pode invalidar o burnout, que é causado justamente por elas sobrecargas sensoriais e os colapsos silenciosos, porque pessoas de nível 1 de suporte, ou que algumas pessoas falam de alto funcionamento, bem entre aspas aqui, elas precisam fazer maskings, né? Ou seja, elas precisam mascarar muito das características ali, das dificuldades que ela tem na comunicação, na interpretação dessa comunicação do outro, na compreensão das ironias, dos sarcasmos, das piadas, dos sinais sociais, né? Não verbais. Então, tem que ali parecer que tá tudo bem. Ah, Fer, mas eu também sou assim. Então, mas a gente entende que sim, para estar no mundo, algumas máscaras sociais a gente precisa usar. Só que para a pessoa autista, como ela funciona de uma forma muito diferente do neurotípico, ou seja, quando a gente fala de neurotípico, a gente está falando que está dentro do padrão esperado de neurodesenvolvimento, ou seja, é o cérebro que funciona dentro do esperado, de acordo com a ciência, certo? O cérebro autista, ele funciona completamente diferente, as conexões neurais são diferentes, então,
por isso que ele tem essa dificuldade, é uma coisa que nasce com ele, não é uma coisa que não é igual, eu vi esses dias um comediante, né, falando, né, como você pegou autismo? Eu falei assim, é que eu tava passando na rua, e aí aí a pessoa me parou e perguntou, R$ 2 ou um presente misterioso? Aí o cara fala assim, eu falei, um presente misterioso, autismo. Não é assim que funciona. O que a gente precisa entender que o nível 1 significa menos suporte externo, mas não existe menor sofrimento interno, né? Que é aquilo que eu tava falando, né? Que é justamente isso. Não necessariamente a pessoa de nível 1 de suporte vai precisar de pessoas específicas para ela poder fazer algumas coisas. Ela vai precisar de abafador de ruído, por exemplo, de ter coisas brinquedos às vezes para ela conseguir ali o balançar dela nos lugares de uma forma que ela vai fazer que é quase que imperceptível aos olhos das pessoas, é o mexer nas mãos. Eu tenho, né, agora esse colarzinho aqui que gira, então isso também me ajuda a me autorregular. Eu tenho coisas em mim que eu começo a usar que é justamente que vai me ajudar, né, nessa parte de autorregulação. E cada pessoa, ela vai ver qual que é o tipo de suporte que ela precisa. O mascaramento, né, que a gente fala do masking, ele é devastador. Por quê? Exige um nível de energia que a gente gasta 10 vezes mais do que você, que é uma pessoa neurotípica, por exemplo, gasta socialmente. O que para você consegue ainda, mesmo chegando cansado em casa do seu trabalho, por exemplo, você ainda consegue lavar uma louça, por exemplo, limpar a sua casa, você consegue ter essa funcionalidade, você consegue interagir de uma forma ok com as pessoas. Sim, vai ter aqueles dias que você não vai conseguir fazer nada disso. Mas a pessoa autista, todos os dias que ela sai para trabalhar e volta, principalmente quando elas mascaram muito mais do que o normal delas, porque existem ambientes e ambientes, né? Isso significa que ela vai desgastar muito mais. E é todos os dias. E às vezes ela vai precisar sim de pessoas para ajudar ela, por exemplo, a organizar a casa dela, porque ela não tem energia suficiente. Não é que ela é preguiçosa, não é que ela não quer. Ai, não, imagina, basta você querer, vai lá e faz. Eu adoraria que fosse assim. Mas não é. É realmente uma exaustão surreal que a pessoa está passando ali, né? Um sofrimento. Autistas, né, nível 1 de suporte, elas entram em burnout com mais facilidade, justamente por conta dessas questões, né? Então é muito comum, pelo esse nível de esforço que ele precisa fazer, que essa pessoa precisa estar fazendo, para estar no mundo, um mundo que não foi feito para ela mesmo, né? Ela acaba se desgastando. É como se vou tentar dar um exemplo assim um pouco drástico, talvez. É como se você tivesse um chefe, né, extremamente autoritário, abusivo. E você vive ali em constante alerta, você tem que se controlar ao máximo, 10 vezes mais que se você tivesse um chefe legal, ok, que te respeitasse. Isso não te gera um burnout? Isso não te gera uma exaustão? Então, é a mesma coisa que acontece com a pessoa autista quando ela fica nesse mascaramento. Porque por mais que a gente tenha hoje, né, bastantes informações, tem cada vez mais pessoas adultas sendo diagnosticadas, ainda assim a sociedade quer e exigir da pessoa autista que ela se comporte de uma forma normal. E assim, o que é normal, afinal de contas, né? Porque as pessoas se preocupam muito com as estereotipias da pessoa autista, né? Como assim você vai ficar balançando, mas aquela ela tá se autorregulando? Qual é o problema nisso? Mas as pessoas não, querem fazer com que ela se contenha, que ela se segure, que ela não fique lá se balançando para ela não parecer estranha e esquisita. Mas se aquilo ajuda ela a se autorregular, qual é o problema? É como usar o fone, né? Eu prefiro o fone de concha. Eu não consigo usar aquele interno porque aquilo me irrita, né? Me incomoda, me deixa mais sobrecarregada.
Então, qual é o problema? Hoje eu não me importo mais. Então, dependendo do ambiente, eu vou estar com fone e também com óculos escuro, porque as luzes também me sobrecarregam. Porque é muito estímulo, e aí eu não dou conta de estar naquele lugar. O esforço social é enorme e ninguém consegue ver. Porque como é uma deficiência oculta, invisível, não está a olhos assim, né, como uma deficiência física, por exemplo, ou como outros tipos de deficiência, as pessoas tendem a, porque eu não vejo, então você não tem, mas não tem como, você não sabe o que se passa dentro dessa pessoa. Assim como eu não consigo saber o que se passa dentro de você, se você não conversar comigo e me falar, como é que você vai ficar julgando a pessoa que te falou que ela é nível 1 de suporte? Ah, mas é leve, né? Não! Pode ser leve nos suportes leves, porque não preciso necessariamente de muita gente na minha rede de apoio. As poucas pessoas que eu tenho funcionam bem para mim. Vai ter pessoas que vão precisar de diversos tipos de acompanhamentos clínicos, por exemplo, porque tem pessoas autistas que têm problemas seríssimos alimentares, justamente por conta dessa questão da restrição alimentar deles, né? Então isso vai escalando. Eu costumo dizer que é leve só para quem não vive dentro, né? De quem não está no espectro, porque as pessoas autistas que estão dentro do espectro, né? Nível 1 de suporte ali, elas sabem o quanto aquilo custa, né? E é muito comum as pessoas olharem para uma pessoa autista nível 1 de suporte quando ela fala, porque não parece. Eu tenho ouvido isso constantemente. É que eu lido de uma forma ok com isso, porém, falei assim, gente, até pouco tempo atrás eu também não achava que eu pudesse ser autista, então eu entendo. Mas aí o que me irrita e o que me incomoda, que aí pega você entrou na moda então do autismo. Eu falei, nossa, que moda legal, né? Cheio de sofrimento, cheio de problemas. Minha saúde mental sempre ela era comprometida, de ter psicólogos que não. E olha que coisa, né? Eu sou psicóloga e eu não conseguia um processo terapêutico que realmente contemplasse ali, conseguisse me ajudar todas as minhas dificuldades, que eu sempre tive. Então, eu carregava angústias porque eu me sentia extremamente culpada, porque determinadas coisas, o meu processo terapêutico não evoluía. Ele não progredia. E aí eu falei assim, mas como eu consigo ajudar os meus pacientes e eu não estou conseguindo ser ajudada dessa forma? Aí que eu fui atrás em busca de descobrir. Então, isso, quando hoje eu sei o que me incomoda de fato, o que me desregula, fica um pouco mais, não vou dizer que é mais fácil, mas fica mais simples para que eu não tenha as crises que eu sempre tive, que eu só não conseguia nomear. De onde que vinha, por que vinha. Então, não é leve, tá? De verdade, realmente não é leve. Adoraria que fosse. Mas a minha vida é essa, né? Nível 1 de suporte autista. A ideia dessa sessão de hoje é justamente trazer aqui para vocês elementos e informações de uma forma mais simples de ser compreendida, para que você, se você for autista nível 1 de suporte, se você conviver com pessoas autistas, você conseguir entender melhor e julgar menos, né? Eu sei que isso é questão do ser humano julgar, porém, quanto mais informação a gente passa aqui, né, que vocês têm essas informações aqui comigo, é justamente para auxiliar não só a pessoa autista, mas também as pessoas ao redor que às vezes realmente não entendem. Espero que vocês tenham gostado então da sessão de hoje. Para acompanhar aí, que vai ter outros mitos e verdades a respeito do espectro, né, autista, se inscrevam, curtam, compartilham e até a próxima sessão.